Em 1938, um homem decidiu entrevistar o diabo, não em metáfora, não em delírio, mas em confronto. Ele disse que sentou frente a frente com a entidade que controla o medo, a dúvida e a mente humana. E fez a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Como você domina tantas pessoas sem que elas percebam? O nome dele era Napoleon Hill, o mesmo homem que estudou milionários, o mesmo que entrevistou titãs, o mesmo que passou décadas investigando o segredo do sucesso. Mas esse livro foi diferente. Foi proibido, foi escondido por mais de 70 anos. Porque o que estava ali não era apenas sobre riqueza, era sobre controle, sobre manipulação invisível, sobre o sistema que transforma pessoas em corpos vivos e mentes adormecidas. Hill afirma que, durante essa entrevista, o diabo confessou algo perturbador. Ele não precisa possuir ninguém. Ele só precisa instalar um padrão mental, um estado chamado deriva. E a maioria das pessoas já está nele. Deriva é quando você acorda, trabalha, consome, reclama, dorme e repete, sem questionar, sem direção, sem consciência. Você acha que escolhe, mas reage, acredita que pensa, mas repete. E quanto mais você vive assim, mais fácil se torna de controlar. O diabo explicou que seu maior truque não é o medo extremo, é o medo sutil, medo da crítica, medo da pobreza, medo de perder a aprovação, medo de ser diferente. E então ele planta uma semente. Na escola, na religião, na família, na mídia, uma semente que diz, seja normal. E normal significa previsível. Previsível significa controlável. Hill foi além. Ele perguntou, qual é a sua arma mais poderosa? E a resposta não foi guerra, não foi violência, não foi dinheiro, foi hábito. Hábito de pensar pequeno, hábito de procrastinar, hábito de culpar, hábito de esperar. O diabo não precisa te prender, ele só precisa que você se prenda sozinho. E aqui está o ponto que muda tudo. Segundo essa confissão, 98% das pessoas vivem em estado de deriva. 98%. Elas têm sonhos, mas não têm plano. Têm opiniões, mas não têm estudo. Têm desejos, mas não têm decisão. E decisão é perigosa. Porque quando alguém decide de verdade, sai do controle, sai da média, sai do rebanho. E o sistema odeia quem sai do rebanho. Mas há algo ainda mais inquietante. O diabo disse que não ataca os fortes. Ele molda os fracos, desde cedo. Ensina a obedecer antes de ensinar a pensar. Ensina a repetir antes de ensinar a questionar. E quando alguém começa a despertar, ele usa outra arma. Distração, entretenimento infinito, comparação constante, ruído mental, urgências artificiais. Você já percebeu como é difícil ficar em silêncio? Como é desconfortável pensar profundamente? Isso não é acidente, é estratégia, porque quem pensa profundamente, percebe. E quem percebe, se torna impossível de manipular. Hill afirmou que, no momento mais intenso da entrevista, o diabo revelou que seu maior medo não são santos, não são religiosos, não são críticos, são indivíduos com propósito definido. Porque propósito cria foco. Foco cria disciplina. Disciplina cria poder. E poder consciente é inalcançável para ele. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. Se isso é verdade, quantas das suas decisões realmente foram suas? Quantas crenças você escolheu? Quantos medos você examinou? Quantos limites você questionou? Ou você simplesmente herdou, absorveu, repetiu? Talvez o diabo não esteja em um trono sombrio. Talvez ele esteja em padrões automáticos. Na voz que diz, depois eu faço. Não sou capaz. Não é para mim. É arriscado demais. Talvez ele seja apenas a soma das suas desculpas. E Hill não escreveu esse livro para assustar. Ele escreveu para acordar. Porque, segundo ele, há apenas uma saída da deriva: consciência radical.
autoanálise brutal, responsabilidade total. Mas isso exige algo raro, coragem de olhar para dentro. E quase ninguém quer fazer isso, porque é mais confortável culpar o governo, o chefe, a economia, os pais, a sorte. É mais confortável acreditar que você é vítima. Mas a entrevista não terminou ali. Não. Ela ficou mais intensa, mais pessoal. Hill começou a pressionar, começou a confrontar. E o diabo começou a perder o controle da conversa. E quando isso aconteceu, uma revelação foi feita. Uma revelação sobre como quebrar o ciclo. Mas essa parte é a que quase ninguém entende. O diabo sorriu, mas já não era o sorriso de quem domina. Era o sorriso de quem foi exposto. Hill percebeu algo naquele instante. Quanto mais ele fazia perguntas diretas, quanto mais ele exigia respostas claras, menos poder aquela entidade parecia ter. E então veio a pergunta decisiva: o que faz uma pessoa escapar do seu controle? Houve silêncio. Um silêncio pesado, porque essa resposta era perigosa, extremamente perigosa. O diabo disse que existem apenas 2 tipos de pessoas que ele não consegue controlar: as que pensam por si mesmas e as que têm um propósito tão forte que nada consegue distraí-las. Mas ele acrescentou algo ainda mais perturbador. Ele disse que não se importa com pessoas inteligentes. Inteligência não é ameaça. Diplomas não são ameaça. Informação não é ameaça. A verdadeira ameaça é decisão definitiva. Porque quando alguém decide com clareza absoluta o que quer e aceita pagar o preço, o medo perde força. E sem medo, ele não tem acesso. Hill então pressionou ainda mais. Como você mantém as pessoas na deriva? E a resposta foi cirúrgica. Ele mantém as pessoas ocupadas demais para pensar, preocupadas demais para planejar, endividadas demais para arriscar, cansadas demais para mudar. Ele estimula distrações constantes, comparação social, busca por aprovação, entretenimento sem fim. Ele não precisa destruir seu sonho, ele só precisa atrasá-lo. Porque atraso constante gera frustração. Frustração gera dúvida. Dúvida gera paralisia. E paralisia é o território dele. O diabo explicou que ensina as pessoas a reagirem emocionalmente. Raiva imediata, medo instantâneo, indignação superficial. Porque emoção descontrolada bloqueia raciocínio. E quando você não raciocina, você não questiona. E quando não questiona, você aceita. Hill percebeu algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas não está presa por correntes externas. Está presa por crenças internas. Crenças sobre dinheiro. Crenças sobre sucesso. Crenças sobre merecimento. Crenças que foram instaladas antes mesmo de elas aprenderem a pensar. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Você não vive a realidade. Você vive a interpretação que aprendeu sobre a realidade. Se te ensinaram que dinheiro é sujo, você sabotará sua prosperidade. Se te ensinaram que pessoas ricas são gananciosas, você evitará enriquecer. Se te ensinaram que segurança é mais importante que liberdade, você escolherá prisão confortável. E o mais assustador, você chamará isso de escolha própria. Hill então fez uma pergunta que mudou o rumo da conversa. Qual é o maior erro que os humanos cometem? O diabo respondeu sem hesitar. Eles acreditam que têm tempo ilimitado. E por acreditar nisso, adiam decisões, adiam sonhos, adiam mudanças. Vivem como se o amanhã fosse garantido. E o amanhã se torna uma sequência de ontens não resolvidos. A vida passa, os sonhos ficam. A deriva continua. Mas então, Hill trouxe algo inesperado. Ele falou sobre autodisciplina e, pela primeira vez, o diabo demonstrou desconforto real, porque autodisciplina quebra a deriva. Autodisciplina exige consciência, exige responsabilidade, exige ação repetida mesmo sem motivação. E motivação é volátil, disciplina é estrutura.
O diabo confessou que faz as pessoas confundirem as duas coisas. Elas esperam sentir vontade, esperam estar inspiradas, esperam o momento perfeito, e o momento perfeito nunca chega. Enquanto isso, a vida se move. E quem vive esperando, vive obedecendo circunstâncias. Hill começou a entender o padrão. O controle não acontece através de grandes tragédias. Acontece através de pequenas concessões diárias. Hoje você adia, amanhã você repete. Depois de um ano, virou identidade. Você deixa de ser alguém que quer mudar e passa a ser alguém que sempre foi assim. E quando a identidade se cristaliza, a prisão se torna invisível. Mas então veio a revelação que quase fez Hill interromper a entrevista. O diabo afirmou que sua maior vitória não é quando alguém falha, é quando alguém desiste de tentar, porque falha ainda contém movimento. Desistência contém morte interna, e é aí que o controle se torna total. Mas Hill não parou. Ele decidiu perguntar algo que poucos ousariam. Existe um antídoto definitivo contra você? O silêncio voltou, mas dessa vez não era confortável, porque a resposta exporia a saída, e a saída estava mais próxima do que qualquer um imaginava. O silêncio ficou mais pesado, como se a própria sala tivesse encolhido. Hill manteve os olhos fixos. Ele sabia que aquela resposta valia mais que qualquer fortuna que já tivesse estudado. E então o diabo falou: existe sim um antídoto, mas quase ninguém o usa, porque ele exige algo que a maioria evita a vida inteira: autoconhecimento brutal, não superficial, não motivacional, brutal. O tipo de autoconhecimento que te obriga a admitir que muitos dos seus fracassos não vieram do mundo, vieram das suas decisões. O diabo explicou que enquanto a pessoa culpa fatores externos, ela permanece acessível, mas quando assume responsabilidade total, algo quebra, a culpa desaparece, e junto com ela, o controle. Hill sentiu que estava se aproximando do núcleo. Como exatamente alguém sai da deriva? A resposta veio em camadas. Primeiro, definição clara de propósito. Não um desejo vago, não uma esperança genérica, mas uma decisão específica, quantificada, visualizada, sentida. Segundo, pensamento independente. Questionar tudo, especialmente aquilo que parece normal, principalmente aquilo que todo mundo repete. Porque o que todo mundo repete geralmente não foi pensado, foi herdado. Terceiro, autodisciplina emocional. O diabo revelou algo que soa quase cruel. Ele não controla ações, ele controla reações. Se ele provoca medo e você reage com pânico, ele vence. Se ele provoca crítica e você reage com insegurança, ele vence. Se ele provoca fracasso e você reage desistindo, ele vence. Mas se você responde com consciência, ele não tem onde se agarrar. E aqui está o detalhe que muda tudo. O diabo não entra na mente de alguém forte. Ele entra nas brechas, na procrastinação, na autossabotagem, na dúvida constante, na comparação obsessiva. Brechas pequenas, quase invisíveis, mas repetidas todos os dias. Hill começou a perceber que o verdadeiro campo de batalha não é externo, é interno. E o maior inimigo não é uma entidade mística, é a ausência de controle mental. O diabo confessou que ama pessoas que vivem no piloto automático, pessoas que acordam já consumindo estímulo, que vivem reagindo a notificações, que nunca param para pensar: isso é realmente o que eu quero? Porque quando alguém faz essa pergunta, de verdade, com profundidade, algo desperta. E despertar é perigoso. Hill então tocou em um ponto ainda mais profundo. Ele perguntou sobre medo da pobreza.
E a resposta foi cirúrgica. O diabo disse que ensina as pessoas a temerem a pobreza mais do que desejarem a riqueza. E há uma diferença enorme entre essas duas forças. Quem deseja riqueza, constrói. Quem teme pobreza, se esconde. Quem deseja crescimento, arrisca. Quem teme perda, paralisa. O medo cria decisões defensivas, e decisões defensivas raramente criam expansão. Mas então veio algo ainda mais desconfortável. O diabo afirmou que muitas instituições reforçam a deriva sem perceber. Elas ensinam obediência antes de ensinar liderança, segurança antes de visão, conformidade antes de pensamento crítico, e assim formam pessoas treinadas para seguir, mas não para decidir. Hill sentiu que aquilo era maior que um livro. Era um espelho brutal. Porque não se tratava de uma entidade externa. Tratava-se de padrões invisíveis. E então, em um momento quase simbólico, ele perguntou: qual é o seu maior medo? E pela primeira vez, o diabo hesitou, porque essa resposta revelaria onde está a verdadeira liberdade. Ele disse que teme indivíduos que unem três coisas: clareza, coragem, consistência. Clareza elimina confusão. Coragem elimina medo paralisante. Consistência elimina fraqueza temporária. E quando essas três forças se unem, a deriva morre. Mas há algo ainda mais profundo. Algo que ele não queria admitir completamente. Porque quando isso acontece, não é apenas uma pessoa que se liberta. Ela se torna exemplo. E exemplo acorda outros. E quando muitos acordam, o controle coletivo enfraquece, e é aqui que a história começa a ficar realmente perigosa. Porque a próxima revelação não é sobre o diabo, é sobre você, sobre padrões que talvez você nunca tenha questionado, sobre decisões que você adiou, sobre sonhos que você colocou em espera e sobre uma escolha silenciosa que você faz todos os dias, sem perceber. Mas antes de revelar isso, você precisa estar disposto a ouvir sem se defender, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Então me diga, se ninguém estivesse te observando, se ninguém pudesse te julgar, se o fracasso não trouxesse vergonha, você viveria exatamente a vida que está vivendo agora ou escolheria algo completamente diferente? Essa é a pergunta que o diabo não queria que fosse feita, porque ela desmonta a prisão invisível. Hill percebeu que o verdadeiro controle não acontece através do medo explícito. Acontece através da necessidade de aprovação. Desde criança, você aprende a buscar validação. Boas notas, bom comportamento, boa imagem, boa reputação. E aos poucos, você começa a moldar suas decisões não pelo que deseja, mas pelo que será aceito. E quando sua identidade passa a depender da aprovação externa, você já não é livre. O diabo explicou que a crítica é uma das suas armas mais eficazes. Não a crítica destrutiva óbvia, mas o medo antecipado dela. Muitas pessoas não falham porque tentam e perdem. Elas falham porque nunca tentam. Porque imaginam o julgamento antes mesmo da ação. E julgamento imaginado pode ser mais paralisante que julgamento real. Hill começou a conectar tudo: deriva, medo, hábito, procrastinação, aprovação. Era um sistema, um ciclo fechado. Você teme a crítica, então escolhe segurança. A segurança limita seu crescimento. A limitação gera frustração. A frustração enfraquece sua confiança. A baixa confiança aumenta o medo. E o ciclo reinicia. Mas há algo ainda mais sutil. O diabo afirmou que muitas pessoas se sabotam no momento exato em que estão prestes a crescer. Elas chegam perto do sucesso e então recuam, criam conflitos, desorganizam prioridades, duvidam da própria capacidade, porque crescer exige abandonar uma identidade antiga. E identidade antiga, mesmo limitada, é confortável, você pode reclamar dela, mas ela é conhecida, e o desconhecido assusta. Hill então fez uma pergunta quase cirúrgica:
Como alguém sabe que está em deriva? A resposta foi brutalmente simples. Se você não tem um plano claro para a sua vida, está em deriva. Se você não controla seus pensamentos, está em deriva. Se suas emoções decidem por você, está em deriva. Se seus dias passam e você não sabe exatamente para onde está indo, está em deriva. E aqui está o ponto mais desconfortável. A deriva não dói imediatamente, ela é confortável. Ela permite distração, permite desculpas, permite mediocridade socialmente aceitável, mas ela cobra juros invisíveis, ano após ano, até que um dia você acorda e percebe que viveu uma vida que não escolheu conscientemente. E então pode ser tarde. Hill sentiu o peso disso, porque ele entendeu que a entrevista não era sobre uma entidade externa, era sobre responsabilidade individual. O diabo confessou algo que parece contraditório. Ele disse que não cria medo, ele amplifica o que já existe. Se você duvida de si mesmo, ele sussurra mais dúvida. Se você teme rejeição, ele cria cenários imaginários. Se você teme fracasso, ele projeta imagens vívidas de vergonha. Mas se você confia, se você decide, se você age apesar do medo, ele perde espaço. E aqui está a verdade, que poucos querem aceitar. Você não elimina o medo, você o atravessa. E cada vez que atravessa, ele diminui. Cada decisão corajosa enfraquece a deriva. Cada disciplina diária rompe um elo. Cada pensamento consciente substitui um padrão automático. Mas há uma última camada, a mais profunda, a mais transformadora. Hill percebeu que sair da deriva não é um evento. É um processo. É acordar todos os dias e escolher novamente não ser controlado. Escolher pensar, escolher agir, escolher crescer, mesmo quando é desconfortável, principalmente quando é desconfortável. E o diabo revelou seu maior segredo. A maioria das pessoas prefere conforto à liberdade, porque liberdade exige responsabilidade total. E responsabilidade elimina a possibilidade de culpar. Mas se você chegou até aqui, se você está refletindo, se algo dentro de você se moveu, talvez você já esteja começando a sair da deriva. E a próxima revelação é sobre o momento exato em que o controle se quebra de vez, um ponto de não retorno, uma decisão que redefine identidade. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes. Existe um momento, não é barulhento, não é dramático, não vem com música épica ao fundo, é silencioso, quase imperceptível, mas é nele que o controle se quebra. Hill chamou esse momento de decisão definitiva. Não é quando você diz que vai mudar, é quando você aceita pagar o preço da mudança, e isso muda tudo. Porque enquanto você quer o resultado, mas evita o desconforto, você ainda está na deriva. O diabo revelou que muitas pessoas querem sucesso, mas não querem disciplina, querem liberdade, mas não querem responsabilidade. Querem riqueza, mas não querem risco calculado, querem respeito, mas não querem evolução interna. E essa incoerência cria conflito, conflito interno constante, e conflito constante drena energia, e energia drenada alimenta a paralisia. Hill percebeu algo profundo. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, fracassa por falta de alinhamento. Elas dizem que querem uma coisa, mas seus hábitos diários apontam para outra. Dizem que querem crescer, mas consomem mediocridade. Dizem que querem mudar, mas defendem velhas crenças. E o diabo se alimenta dessa incoerência, porque incoerência gera culpa. Culpa gera autossabotagem. Autossabotagem reforça a deriva, mas no momento da decisão definitiva, algo se reorganiza. Você para de negociar com suas desculpas, para de justificar procrastinação, para de romantizar limitações. Você escolhe e sustenta a escolha, mesmo quando ninguém está olhando, principalmente quando ninguém está olhando.
Hill perguntou. O que acontece quando alguém toma essa decisão real? E a resposta foi reveladora. O diabo disse que nesse momento ele tenta uma última cartada. Ele intensifica o medo, amplifica as dúvidas, cria obstáculos inesperados, porque ele sabe, se a pessoa atravessar essa fase inicial, o controle se perde. É por isso que muitas pessoas desistem exatamente quando estão mais perto de crescer. O medo aumenta, as dificuldades surgem, a insegurança grita, e elas interpretam isso como sinal de que devem parar. Mas, na verdade, é sinal de que estão rompendo padrões. E romper padrões gera resistência, interna e externa. Hill compreendeu que o ponto de ruptura exige 3 atitudes simultâneas. Clareza absoluta sobre o que se quer, aceitação total do preço a pagar e ação consistente, independente do estado emocional. Sem esses 3, a decisão vira intenção, e intenção não muda destino. O diabo então revelou algo quase cruel. Ele disse que a maioria das pessoas prefere reclamar da própria vida do que assumir o controle dela, porque reclamar não exige transformação, mas assumir controle exige abandonar identidade antiga. E identidade antiga é confortável, mesmo quando limitada, mas há um detalhe que muda o jogo. Quando você toma uma decisão definitiva, você não está apenas escolhendo um objetivo, você está escolhendo quem você se torna. E identidade é mais poderosa que circunstância. Se você se vê como alguém disciplinado, você age disciplinadamente. Se você se vê como alguém determinado, você persiste. Se você se vê como vítima, você encontra provas para continuar sendo. E o diabo sabe disso. Ele não luta contra seus sonhos. Ele luta contra sua identidade. Ele tenta convencer você de que não é esse tipo de pessoa, que isso não é para você, que é tarde demais, que você não tem o que é preciso. E se você acredita, ele vence sem esforço. Mas se você questiona, se você confronta a narrativa interna, se você decide que sua identidade não é fixa, a estrutura começa a ruir. Hill percebeu que liberdade verdadeira não é externa, é mental. É a capacidade de escolher seus pensamentos, de direcionar sua atenção, de agir apesar do medo. E nesse ponto, a entrevista já não era sobre o diabo, era sobre poder pessoal, mas ainda faltava a revelação final, a mais desconcertante, a que transforma o livro em um espelho impossível de ignorar. Porque existe uma última verdade, uma verdade que separa definitivamente os 98% dos 2%. E quando você entende isso, não há como voltar ao piloto automático. A última verdade não é confortável. Ela não inspira aplausos. Ela não alimenta o ego. Ela expõe. Hill olhou fixamente e fez a pergunta final. Se 98% vivem em deriva, o que realmente separa os 2%? A resposta veio sem hesitação. Responsabilidade absoluta sobre a própria mente, não sobre o mundo, não sobre a economia, não sobre as circunstâncias. Sobre a mente, os 98% tentam controlar o externo, os 2% dominam o interno, e isso muda tudo, porque o mundo externo é imprevisível. Mas o interno pode ser treinado. O diabo confessou que seu domínio termina onde começa o autogoverno mental. Quando alguém decide que não aceitará pensamentos automáticos, que não reagirá impulsivamente, que não permitirá que emoções temporárias definam decisões permanentes. Nesse ponto, o controle enfraquece drasticamente. Hill percebeu que a verdadeira batalha nunca foi espiritual no sentido místico. Foi psicológica, foi estrutural, foi invisível. A deriva não é preguiça. É ausência de direção consciente, e ausência de direção cria vulnerabilidade. Os 2% têm algo em comum.
Eles pensam antes de reagir. Eles definem metas claras. Eles revisam suas decisões. Eles aprendem com erro sem transformar erro em identidade. Eles não se veem como vítimas do passado. Eles se veem como arquitetos do futuro. E aqui está a revelação que muda o jogo definitivamente. O diabo não controla quem fracassa. Ele controla quem aceita fracassar repetidamente sem questionar o padrão. Fracasso consciente gera aprendizado. Fracasso inconsciente gera identidade de fracassado. E identidade repetida se transforma em destino. Hill então entendeu a peça final. A maioria das pessoas vive tentando mudar resultados. Poucas tentam mudar padrões mentais. Mas resultados são efeito. Padrões são causa. E enquanto você luta contra o efeito, a causa continua intacta. É como secar o chão enquanto a torneira continua aberta. O diabo disse que ama pessoas ocupadas, mas não produtivas, cheias de tarefas, mas vazias de propósito, cheias de informação, mas sem reflexão, porque ocupação dá a sensação de movimento, mas não necessariamente direção. E direção é tudo. Se você anda rápido na direção errada, você apenas se perde mais rápido. Hill fechou os olhos por um momento. Ele entendeu que o livro não era sobre enfrentar o diabo. Era sobre enfrentar a própria inconsciência, sobre interromper padrões, sobre assumir controle mental diário. E então veio a frase que encerra tudo. O diabo afirmou: "Eu não posso controlar um homem que decide pensar." Simples, mas devastadoramente poderoso. Pensar, não reagir, não repetir, não absorver sem questionar. Pensar, porque pensamento consciente gera escolha. Escolha gera ação alinhada gera transformação. E transformação contínua cria liberdade. Mas aqui está o detalhe final. Pensar exige esforço, exige silêncio, exige confronto interno, e a maioria prefere distração, porque distração anestesia. Mas também aprisiona. Se você chegou até aqui, se você ouviu cada camada, se algo dentro de você começou a se inquietar, então talvez você esteja no exato ponto de decisão, o ponto onde você escolhe continuar na deriva ou assumir controle. Não amanhã. Não quando for conveniente. Agora, porque cada dia em piloto automático reforça padrões e cada dia consciente constrói poder. A pergunta não é se o diabo existe. A pergunta é: quem está governando sua mente neste momento? Se for medo, você já sabe o resultado. Se for consciência, você já começou a se libertar. E uma vez que você vê a estrutura, você não consegue mais fingir que não viu. Esse é o verdadeiro ponto sem retorno.